Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando. Sejam bem-vindos a mais um videocast especial para o Cooperate Top Day. Se você não sabe o que é isso, é um dia especial que todos os autores do Cooperate se reuniram, MVPs, MTACs, MSPs, pessoas que contribuem, mas não estão em nenhum tipo de programa, que são autores do Cooperate, se reuniram para gravar assuntos originais, assuntos de impacto, exclusivos nesse dia. Então foi um dia excelente, dia 13 de outubro de 2014. Se você está assistindo esse vídeo depois, dá uma olhadinha, volta aqui no cooperate.com.br, vê essa data que deve ter post muito bom. Deve não, eu já vi e tem post excelente, ok? Bom, e a minha contribuição vai ser também exclusiva, primeira vez que eu estou falando abertamente sobre isso, a possibilidade de fazer cluster sem storage, cluster sem um armazenamento em SAN compartilhado, que tem que ser acessível por todos os nós. Ok? Todo mundo sabe, que eu já vim explicando, você já deve estar me acompanhando há um bom tempo, que o cluster para ter um cluster você necessita de nós, a rede entre eles e uma área de armazenamento compartilhada, para que os dois nós do cluster consigam acessar o armazenamento para ler e receber o acesso aos recursos, os dados dos recursos, das funções clusterizadas. Ok? Bom, mas com um softwarezinho mágico da Siles chamado DataKeeper, tá? Cluster Edition. Tem o custo dele, enfim, daqui a pouco eu vou deixar o site para vocês darem uma olhada, para vocês perguntarem o preço. Porém, ele permite que qualquer dispositivo anexado à sua máquina, veja bem, qualquer dispositivo. Pode ser, vamos falar grosseiramente, um HD externo, 2 servidores com 2 HD externos, pode? Pode, vai ter cluster. Pode ser o disco interno SATA normal? Pode. Pode ser SAS SSD? Pode. Pode ser 2 storage, só que DAS, aquele mais barato que é conectar direto? Pode. Pode ser um JBOD, um JBOD aqui, outro JBOD ali, só conectado ao servidor e a réplica acontecer? Pode. E o que você tem? Cluster, tá? Ou seja, failover automático, replicação. Tá? Então, os dados são replicados, failover mais replicação. Lembra que sempre eu falo que o cluster não oferece replicação nativa. Na versão preview agora vai oferecer um certo nível, mas não dessa forma que o DataKeeper vai oferecer para você. A failover automático, a replicação, snapshots. O que é snapshots? A replicação pode guardar versões. Então, se deu problema e você não corrigiu a tempo e quer acessar o site B, que é o seu site backup, você pode voltar uma versão atrás. Essa replicação pode acontecer por WAN, por internet? Sim. Você pode controlar a banda, você pode mandar a primeira cópia por um HD, você pode controlar o horário da replicação, enfim, é bem interessante. Dá uma olhadinha aqui, vamos para a minha tela para eu te mostrar mais perto esse software. Vamos lá? Bom, o que eu tenho aqui? Tenho 2 máquinas virtuais. Esse aqui é o cenário branco, tá? Eu vou usar mais para montar o cenário aqui, depois eu vou para o cenário completo, já com SQL, já clusterizado, só para dar um exemplo de como seria feita a configuração. O que eu tenho aqui? Nesta máquina virtual aqui, do meu mouse, Siles 1, eu tenho um disco extra, um VHD extra plugado. Estão vendo aí? Eu acho que eu estou aqui embaixo, então vocês estão vendo ali. Assim, né? Assim. Estão vendo aí. Bom, e nessa outra máquina virtual eu tenho outro VHD plugado. Tranquilamente, ou seja, qualquer dispositivo de armazenamento plugado na máquina. Ok. O que eu faço aqui? Eu vim aqui, já formatei eles, deixa eu botar aqui. Já formatei esses discos. São de tamanhos diferentes, como vocês podem ver. Tá? Eu fiz isso de propósito, para realmente mostrar que não precisa nem ter, não precisa ser igual em um lado, não precisa ser volumes, não, qualquer tamanho, funciona, tá? Vamos lá. Como é que funciona aqui? Eu vou abrir o Siles DataKeeper para vocês darem uma olhada, esse cara aqui, ok? E você conecta, essa aqui é a versão cluster, tá? A versão sem ser cluster, ela permite o sincronismo, mas não permite apresentar o disco para o cluster. Essa aqui permite apresentar o disco para o cluster, inclusive ele funciona como CSV. Bom, eu venho aqui e dou um connect to server. Eu conecto ao servidor 1, tá? Que é ele mesmo, tá? E depois eu vou conectar na outra máquina virtual. Demora um pouquinho mesmo. O próprio software configura o firewall na hora que ele é instalado. E vou dar um conectar no outro, Siles-2. Aí estou conectando na outra máquina virtual que também tem o Siles instalado. Pronto.
Bom, agora, simplesmente você vai criar um job. Antes, vou aqui no meu cluster mostrar que não tem disco conectado aqui, configurado no meu cluster. Vou criar um job aqui, esse aqui, ó, Top Day. Top Day. Criei o job. Qual é o servidor principal? Eu tenho Scios 1, Scios 2. Vamos botar o 2, por exemplo. Tanto faz. Okay? Ele vai dizer, vai listar os IPs daquele servidor. Então, se você tiver uma interface específica que você quer usar para a replicação, você coloca aí agora. Então, só tem essa. Qual o volume? G. G é esse volume aqui, ó. Vendo? Cluster G 2 pontos. Não tem nada clusterizado, é só o nome que eu botei do label. Next. Qual o volume no outro servidor? Qual é o outro servidor? Esse Scios-1. E é o volume G também. Next, next, next. Tá, antes de dar o next final, aqui eu posso comprimir, escolher a compressão. Quer comprimir ou não? A compressão é feita no local e depois enviado. Então os dados já vão comprimidos. Se for uma rede local, nem precisa, né? Se for uma rede WAN, você dá uma comprimida nisso, mas quanto mais você comprime, tá? Mais devagar vai ser a transferência, né? Porque vai ter que comprimir e depois enviar. Aqui que eu acho bem interessante, síncrono ou assíncrono. Tá? Diferenças. Síncrono, o dado só é comitado, tá? Quando ele é gravado nas duas pontas. Então, eu tenho servidor A e servidor B. O dado só é registrado para os dois quando os dois reconhecem estão ok. Ou seja, para você manter um espelhamento perfeito, íntegro, o tempo todo. Então, ponta A, ponta B, reconhecer, ok. Assíncrono, quando você tem servidores distantes, fisicamente, através de link WAN, ou seja, a replicação acontece quando dá e não tem necessidade de comitar o dado na hora, tá? Então o dado vem para cá, quando der, ele joga para lá. Não tem essa coisa de gravou aqui, opa, calma aí, grava aqui também, gravou aqui, agora sim, agora vai, ok, show, tá? Quando o servidor está um do lado do outro, se os dois servidores estão na mesma LAN, perfeito, bota síncrono, tá? Vou deixar síncrono aqui e não vou limitar a banda. Você também poderia limitar a banda. Ok. Agora você dá ok. Ele já vai perguntar aqui no final se quer registrar o disco para o cluster. Tá? Eu não vou registrar o disco para o cluster, que eu já vou mostrar o outro. Ok? Não quero registrar o disco para o cluster e já vou mostrar aqui o outro cluster para vocês. Cadê aqui? Tá. Antes de ir para lá, se você quiser clicar aqui em Add Disk, você já conseguiria adicionar os discos. Mas eu não quero mostrar esse ambiente não, porque esse ambiente aqui já está mexido. Eu quero mostrar esse aqui. O 3 e o 4. Ok. Este aqui tem a mesma coisa, tá? Só que esse aqui é um ambiente que eu uso já de um teste mais real. Aquele lá é o que eu fico zoneando. Esse aqui é onde eu deixo já o ambiente... É meu teste de produção. Como é que ele tá já? Eu tenho um disco. Mesma coisa, aqui nessa VM. Eu tenho um disco rígido. Tem um SQL aqui, nem preciso mais remover. Tenho um disco rígido aqui... adicional, tenho 2 na verdade, e aqui eu também tenho 2, que é para poder depois botar o Core no cluster. Aí eu vou tirar o DVD também aqui, não preciso mais. Ok, bom. Tem 2 discos aqui plugados, 2 discos lá. Se eu for no gerenciador de disco, mgmt.msc, deixa ele abrir aqui. Vocês vão ver como estão os discos. Eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Eles estão replicados, tá? Está demorando bastante para abrir agora. Eles estão replicados e já foram registrados no cluster. Além disso, eu já instalei um SQL Server aqui. Tenho a função de SQL Server clusterizada, tá? E com o volume do Data Keeper. Olha só o volume do Data Keeper aqui, ó. Esse, no caso ele está online nesse nó, tá? E o outro está reservado, o outro ele tá travado, tá vendo? E esse volume aqui é o que está sendo usado, porque o outro está disponível, não estou usando ainda, ó, mas está replicado, ok? E esse aqui está sendo utilizado pelo SQL. E se você vier aqui no Data Keeper, nós vamos ver os 2 jobs. Olha lá, ó, os 2 jobs. Source, certo? Um eu botei o 4 como origem e o 3 como destino. O outro eu coloquei o 3 como origem, o 4 como destino. Olha só, um é o disco E, outro disco D. Ou seja, replicado. Aí você pensa o seguinte, qual a grande possibilidade que eu estou aqui, além disso tudo, do cluster, da replicação em si, eu tenho um cluster de SQL,
sem storage na versão Standard. O que faz lembrar? Always On. Faz lembrar você uma função do Enterprise, essa que é a versão Enterprise, que custa caríssimo. Acho que chega a ser várias vezes mais do que essa versão do SQL Standard, e é registrado por processador, inclusive, né? É numa máquina de múltiplos processadores. Você com SQL Enterprise você vai se lascar rapidinho. Aqui com o SQL Standard, ok? O SQL que está instalado aqui é o Standard, está clusterizado. Okay? Eu tenho um cluster de 2 nós, tá? Sem storage. E o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia botar um terceiro nó. Sim, não poderia botar um terceiro nó no cluster, porque é uma limitação do SQL, mas eu poderia botar um terceiro nó no grupo de replicação no DataKeeper. Tá? E esse terceiro nó ia só receber a réplica dos dois, ou seja, alta disponibilidade com o mirror aqui, e um terceiro de site backup, por exemplo, que é só uma máquina com SQL instalado, apontando para o disco, o SQL está estopado, e esse disco está recebendo todas as atualizações em tempo real desse cluster. Então, se pifa o cluster todo, pifa o teu site todinho, você tem um terceiro site só replicado, ou seja, você nem precisa ter um cluster, porque você pode fazer o farm do DataKeeper à parte do cluster. Ele não quer nem saber se está em cluster ou não. Ele vai replicar os volumes, ele replica a nível de bloco. Então, só nessa dica aí, eu te fiz economizar algumas centenas de milhares de reais. Na última apresentação que eu fiz fechada, no SQL Saturday, a gente fez uma conta com uma menina que estava na sala, e a gente conseguiria economizar para ela 3 milhões de reais. Já contando com a licença do Salesforce. 3 milhões de reais, porque tira o SQL Enterprise e bota o Standard. 3 milhões. E no outro cálculo que eu fiz, eu consegui economizar 700 mil reais. Okay? Se você precisa realmente do SQL Enterprise para outras coisas, tá? Grandes volumes, grandes transações que não são nem suportadas no Standard, tudo bem, mas olha, tem que ser muito grande. A maioria das pessoas vai para o Enterprise porque precisa do Always On, precisa da replicação, enfim, e agora você pode ter com custo baixo. Além de, claro, um cluster normal de servidor de arquivos, um cluster de Hyper-V replicado, nem precisa levantar Hyper-V réplica, porque ele faz tudo. Você tem só 2 nós, tá? 2 nós, ele faz a alta disponibilidade no cluster, faz a replicação entre eles e sem o storage compartilhado atrelado. Espero que você tenha gostado dessa dica, é uma dica bem legal. Esse softwarezinho, eu vou colocar o link aí em algum lugar para você acessar, para você entrar no site, deve estar aqui na descrição do vídeo ou aqui embaixo, tá? O contrato da Neuwald, o nome é Neuwald, que é uma empresa que está representando a Sales aqui no Brasil. Liga lá para o Antônio e fala: o Rafael falou que esse software é fera, eu quero saber, eu quero comprar hoje. Pode ligar para ele, pode perturbar o Antônio. Ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.